Ontem eu postei sobre acordar para você mesma e aí foi engraçado porque eu recebi algumas mensagens de pessoas que se identificaram aí falando, eu também tenho muita dificuldade para acordar cedo, eu também amo dormir, como eu venço isso. Quer dizer, a minha sugestão para vocês é se treinar, é o que eu tenho feito. Não tem muito, assim, algo assim muito especial, diferente, mágico que você possa tentar. O que eu costumo dizer é o seguinte: a gente, a vida inteira, a sociedade, a humanidade, foi treinada a se comportar de um certo jeito. Então, tudo é uma questão de realmente de você se treinar, né? Que com relação à humanidade, eu diria que foi sempre, né? Adestramento. Eu falo muito que nós fomos sempre muito domesticados e treinados. É isso que eu estou falando, a gente vem sendo treinado, né, a se comportar de uma forma esperada, né? E eu não vou me aprofundar mais nisso porque vai entrar umas questões aí políticas e religiosas. Enfim, meu objetivo não é esse. O objetivo é falar sobre você acordar para você mesma, você acordar mais cedo, né? Que foi o que eu quis dizer ontem, mas aí eu não me aprofundei muito, porque quando a gente acorda mais cedo, para outras pessoas, né? Dependendo da motivação, dependendo do objetivo, do que para que é que você está acordando cedo, há essa resistência, né? Então, assim, o que eu observei em mim foi justamente isso, porque se você não tem uma condição física, né? Aí eu digo, no meu caso, meus exames, né? O último check-up que eu fiz, tudo bem, os exames ótimos, tudo excelente, tudo correndo super bem com o meu corpo, né? Agradeço por isso. Então, assim, você não tem uma questão sua, né? De saúde, você não está comprometida de alguma forma, ou doente, alguma coisa assim, e que você possa estar se sentindo indisposta. No meu caso, eu não tenho motivo para estar indisposta, desanimada, nada disso, não queria acordar de jeito nenhum, sabe? Então, aí, o que poderia ser? Então, eu comecei a analisar. Seriam as motivações, os objetivos, o quê? Né? A princípio, poderia ser porque, como eu falei, hoje eu vivo numa condição livre, né? Não tenho obrigação de cuidar de criança, de filho, de cachorro, de nada. Quando eu converso com as pessoas, eu até coloco que eu hoje, no máximo que eu tenho são algumas plantas, né? Que eu amo suculentas, então eu tenho algumas plantas. E depois eu até comento assim, gente, eu tava de um jeito assim que eu não queria compromisso com nada além de mim, porque eu vivendo, né, fazendo essa experiência já há algum tempo. E aí eu peguei e falei assim, poxa, mas não resisti porque eu amo plantas, sempre amei plantas, resgatando coisas da minha infância. Eu falei, gente, eu sempre amei planta, então assim, vou voltar para isso, né? Porque aí vou entrar num outro assunto também, que é a questão de você resgatar coisas da sua infância, que você amava fazer, porque quanto mais coisa você faz daquilo que você ama fazer, isso é muito bom para você, te coloca numa vibração, numa energia, numa frequência que é maravilhosa para você, né? Que te traz muitos resultados, bons, ótimos resultados, né? Na verdade. Mas enfim, voltando. Eu falei, eu não queria compromisso com planta, com nenhum tipo de animal, de nada, né? Eu também amo os passarinhos, observar os passarinhos, tanto que eu venho muito para esse lugar aqui, para essa praça, por conta disso, né? Para me exercitar e também porque tem muitos pássaros, eu amo. E na minha varanda eu coloco sempre muita coisa para os passarinhos. Eu não tenho nenhum passarinho preso, não apoio isso de jeito nenhum, né? Eu acho que eles têm que viver livres. E a gente tem como admirar, né? E curtir os pássaros, né? Observando, colocando água para eles, colocando comida para eles, qualquer coisa desse tipo, né? Então, esse é o máximo do compromisso que eu chego perto, além de mim hoje, sabe?
E aí deixando claro, não é que eu não ajude ninguém, não faça nada por ninguém, não tudo é para mim, tudo sou eu. Não, não é isso. Não é nesse caráter egoísta, né? Vamos dizer assim. Na verdade, eu me coloco à disposição para ser um suporte em algum momento, mas não aquilo que a pessoa se apoie o tempo todo, né? Eu também discordo disso, né? Não apoio isso de você ser, né, uma muleta para alguém, né? Eu acho que a gente não pode ser, não deveria ser, né, uma muleta para ninguém, porque as pessoas têm que caminhar com as suas próprias pernas. As pessoas têm que vencer as suas próprias limitações. Então, é justamente esse o motivo. E o meu comportamento sempre, né, a minha conduta sempre é observar, e eu sempre deixo as pessoas livres para me pedirem algum tipo de suporte, ajuda, opinião, alguma coisa, sabe? Porque eu acho que as pessoas são muito capazes, todos nós somos capazes de chegar a alguma conclusão, né? De observar a vida. Eu sei que a rotina às vezes é tão atribulada, né, de todo mundo, tão tumultuada, tantas responsabilidades, como eu falei, né, tantas responsabilidades que atribuíram às mulheres, principalmente. Então, você, às vezes, isso foge, né? Você não consegue prestar atenção nisso, né? Passa batido, é isso que eu estou querendo dizer. Mas, enfim, eu voltando aí mais uma vez ao assunto. Eu falei, eu não quero compromisso com nada além de mim mesma. Por quê? Porque eu vivendo essa experiência, como eu estou falando, de me observar, de resgatar tudo aquilo que eu sempre gostei de fazer, que hoje eu estou numa condição que eu estou livre, que eu posso resgatar tudo isso e fazer um monte de coisa, sabe? Acrescentar coisas. Então, deixando claro aqui o que? A rotina de cada um fala muito, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que me mandou mensagem e eu sei que essa pessoa tem criança pequena, né? Estuda, mas tem, né, aquela rotina de família, né? De casal. Então, assim, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque quando você vai dormir, você está com... Geralmente, o seu sistema, né? Tá ligado, você como mãe, né? Seu sistema está ligado a ficar monitorando o tempo todo tudo. Você acha ali, tudo bem, seu corpo está descansando e tudo mais, mas o seu sistema, né, a sua mente ali, ela está ligada o tempo todo, né, que eu diria a consciência mesmo, ligada a monitorar tudo. Qualquer barulhinho que você escute, né, uma tossezinha, alguma coisa de filho, você acorda logo. Então, muitas pessoas, eu fiquei assim, eternamente com sono leve. Hoje eu tenho as minhas técnicas para lidar com isso, com os ruídos. E se você for observar, né, porque às vezes a gente tem mais facilidade de observar algo externo do que, eu digo assim, um outro ser do que nós mesmos, você observa um cachorro dormindo. O cachorro, às vezes, ele tá assim, ó, que tem até alguns posts que são engraçados, que as pessoas colocam, assim, o cachorro, a casa pode estar caindo, um assaltante entrando em casa, alguma coisa assim, o cachorro fica lá dormindo, não se mexe. Você mexe num saco de biscoito, aquele barulho de plástico, o cachorro na hora desperta, levanta a orelha, entendeu? Então tem, assim, é um sistema como se fosse assim, ó, se desliga para coisas que esse sistema não entende. Na verdade, entende como seguro. Para esse sistema, esse barulho não é nenhuma ameaça, né? Então, é essa associação que eu estou tentando fazer. E quando você é mãe, que você tem alguns ruídos ali rotineiros, né, durante a noite e tudo mais, ou num momento do dia que você está descansando um pouco, né, principalmente quem tem criança, às vezes coloca a criança para dormir, que eu acho muito justo, né, ao invés de ficar trabalhando igual louca dentro de casa, você descansar junto, né, porque o seu horário muitas vezes tem que se adaptar ao horário da criança, porque é você que, principalmente se for você que cuida da criança, né, você cuida da criança, então você tem que acompanhar os horários que aquela criança dorme. Por quê? Porque quando ela acordar, você também está acordado e você descansou um pouco. Então você vai levando ali, né? Sem me aprofundar muito aí, porque cada um tem seu jeito de lidar com a sua vida aí. Enfim, então o nosso sistema registra, né, ali e fica monitorando
o que eu dou atenção e o que eu não dou atenção, né? É igual quem é mãe de pet, que você dorme e você tem um sono super pesado, mas quando você escuta aquele barulho de cachorro vomitando, você dá aquele pulo da cama, né? Então, assim, eu sou dessas, né? Então, isso aí pra mim, minha filha, eu acho que tem até meme também sobre isso, né? Da pessoa, assim, quando escuta o barulho de cachorro vomitando. Mas, enfim, então tem todas essas questões, né? Além das questões, como eu estou falando, de saúde, né? Questões aí emocionais, psicológicas, neurológicas, que nós temos que considerar tudo isso, né? Então, dentro das questões normais, como eu falei, diante de toda a avaliação ali dos meus exames, da minha vida hoje e tudo mais, né? Hoje que eu digo já há algum tempo, e que eu digo, não tem por que o meu sistema continuar nesse estado de alerta, entendeu? Não tem por que ficar nesse monitoramento, não há mais necessidade, né? Por exemplo, quando eu viajo, que aí tem outras pessoas, outros ruídos, e aí o meu sistema não se desliga, ele fica atento, por quê? Porque é como se é memória, né? É o que tem registrado na sua memória e é a referência que o seu sistema usa para tipos de coisas, entendeu? Eu não sei se está muito claro isso. Se não tiver, vocês me mandem perguntas aí, porque senão eu vou ficar horas e horas e horas falando aqui. Muito detalhadamente, né? E aí, quando eu viajo que tem outros ruídos, isso e aquilo, eu já preparo o meu sistema, né? Aí tenho aquela conversa comigo mesma, me desligando, falando, olha, pode dormir tranquila, você está passeando, explico tudo, como se eu estivesse realmente falando com uma criança, entendeu? Então, assim, todo esse assunto aí, né, esse papo, que tem algumas pessoas que nem gostam muito, de criança interior, isso e aquilo, eu entendo como você esteja falando com você mesma, né? É a melhor forma de retratar isso. Por quê? Porque é como se fosse realmente uma criança, né? Porque todo às vezes o medo que você tem, né, que a pessoa tem, todo o medo que a pessoa tem, questionamentos, isso e aquilo, é quase que uma coisa tão inocente, né, de uma infantil, porque se você for pensar hoje, né, pessoas adultas, eu estou falando aqui de pessoas adultas, né, tem certos medos, certas coisas que você não precisa mais se preocupar com aquilo, que são registros, né? Por isso que eu estou falando, são registros de quando você era criança e aquilo foi marcante para você e ficou registrado no seu sistema para te proteger realmente. Então, no caso é a referência, né, que o nosso sistema de proteção usa, né? A questão de sobrevivência, mas enfim. Então, cada caso é um caso, a pessoa, né, tem que ter a noção de que cada um tem uma situação especial, né, no seu dia a dia, e essas questões, né, como eu falei, de saúde, né, se está tudo bem com você, né, dependendo também da sua alimentação, principalmente antes de dormir, né, então tem muitas questões, né, que envolvem essa questão de dormir. Que eu poderia falar um monte de coisas aqui, mas eu acho que é o ideal, se você identificar alguma dessas coisas, pode ser tal coisa, sabe, você tem aí algumas questões que você possa falar aí, não, com certeza é tal coisa. E aí você tem que investigar, você vai, né, procura o seu médico aí, procura um especialista e vai tratar o que precisa ser tratado, né, ou muda a alimentação, faz exercício, que isso faz muito bem também pra gente dormir, né, ajuda muito. E aí, o que acontece? O que eu estava falando ontem está mais ligado à questão de dedicação à própria pessoa, né? O momento, como eu falo, hoje, no momento que eu estou vivendo, o estilo de vida que eu tenho hoje, eu posso me proporcionar isso. Que eu acho que todo mundo tem que começar em algum momento, não precisa esperar, né? Hoje eu tenho consciência disso, eu não precisava esperar isso tudo. Mas, de certa forma, por que eu nem digo que eu esperei?
porque eu nem tinha consciência, né? Por isso que eu estou falando, às vezes o nosso dia a dia atrapalha um pouco por conta disso, porque você está num corre-corre danado, cansada, estressada, né? Não consegue se desligar, não consegue dormir, um monte de coisa. Então, assim, você vai arrumar mais alguma coisa para você pensar sobre? Não vai, você não vai perceber, isso não vai nem passar pela sua cabeça, entendeu? É isso que eu estou falando. E hoje, isso, eu consigo ver isso, né? Hoje eu digo há algum tempo, como eu já falei antes. E eu comecei a trabalhar em cima disso. E eu sugiro isso para as pessoas sempre. Essa dedicação que você tem que ter para você mesma, sabe? Para cuidar de você, do seu estilo, sem neura, sem essa loucura, né, de corresponder aos padrões de beleza, porque toda vez que lançarem algum produto, que mudar a cor da estação, da moda, não sei o que, eles vão colocar um padrão ali e a gente tem que ficar correndo atrás daquilo, entendeu? Então, assim, eu não sou adepta disso, eu sou muito, assim, muito mais pro natural, sabe? Então, assim, não sou cheia de coisas, né? Acho lindo, maravilhoso, de vez em quando eu me produzo toda, mas no geral eu ando muito natural. Então, assim, quem convive comigo sabe. E é isso, sabe? Então, hoje eu tento levar uma vida com essa facilidade, sabe? Do que é legal para mim, do que é tranquilo para eu fazer, né? Eu tenho como fazer a minha unha, e que eu mesma gosto de fazer minha unha, né? As unhas. Eu faço, quando não der eu não faço, sabe? Eu não tenho essa questão, sabe? De neura com isso mais, não tenho, sabe? Eu vou fluindo do jeito que tá legal para mim, que tá bom para mim. E aí eu entro nessa questão que parece que a gente está sendo assim, fria e egoísta às vezes, né? Por conta do comportamento e da forma como a gente lida com o mundo e com as outras pessoas. Porque é que eu tô falando, eu saio do jeito que eu tiver que sair. Essa que é a verdade. Seja para onde for. E aí o que as pessoas não estão gostando de ver, ou esperavam, né? Eu esperava ver, eu esperava isso, esperava tal coisa. Nossa, ela envelheceu, nossa, ela não sei o quê. Eu vou do jeito que eu tiver. Se é a pessoa, né? Se você não gostar disso, de ver isso, você que tem que se analisar por que isso é um gatilho para você. Porque quando você se depara com alguma coisa e aquilo te traz algum desconforto de alguma forma, o problema não está naquilo que você está vendo, está em você, da forma como você está vendo aquilo, sabe? Então, assim, só lamento, porque você imagina, né? Se você acha que outras mulheres, e eu estou sendo muito direta aqui para as mulheres, porque essa crítica vem muito mais das mulheres, né? Mulher contra mulher o tempo todo. Imagina se você acha que as pessoas, né, ficam muito bem só com cabelo escuro. Imagina toda vez que você vê uma mulher de cabelo com uma cor diferente, né? Que tem mulheres hoje, aí em geral, né? Há muito tempo, tá? Mas vamos dizer, hoje, você vê pessoas com cabelo colorido, você vê pessoas com colorido que eu digo cores diferentes, né? Azul, rosa, você vê loiras, você vê pessoas com cabelo grisalho, você vê um monte de cores por aí. E aí todo mundo então vai ter que mudar a cor do cabelo porque você acha que é legal, que é bonito, que é chique, que é não sei o quê, que não é cafona e não sei o quê. Você acha que todo mundo tem que pintar o cabelo de tal cor? Não, porque agora nessa estação a cor da moda. Gente, sinto muito, entendeu? Então assim, é por isso que eu tô falando. Quem precisa se analisar né, e mudar coisas aí é a pessoa que está com essa visão, né? Porque o mundo não gira em torno da gente dessa forma, né? Então, hoje eu vivo com essa mentalidade né, e muito tranquila de caminhar pela vida, não me importando, sabe? Porque hoje eu olho assim, se a pessoa, como eu falei, não está gostando do que ela está vendo, tem mais a ver com ela do que comigo. Porque a pessoa, quando está num estado desse de criticismo, né, é complicado, sabe? Né? Nada vai satisfazer a pessoa. Eu posso pintar, até que eu pinte o cabelo, né, que eu estou dando um exemplo aqui de pintar cabelo, até que eu pinte o cabelo da cor que essa pessoa gosta, não vai ficar bom.
entendeu? Então, assim, tem mais a ver com a pessoa do que comigo. Então, né, eu acho que é cada um com seu cada um, vivendo a sua vida, né, acordando, né, voltando aí para o assunto, acordando para si mesma, como eu posso, de que forma eu posso viver cada dia melhor comigo mesma, sabe? Separando as coisas, como eu falei, né, toda essa exigência que existe com relação à aparência das pessoas, né, em geral, principalmente as mulheres, há uma cobrança muito grande. A gente sabe que isso é comércio, tem toda uma indústria é, que é favorecida, né, com isso, que ganha, que lucra muito com isso. Então é claro que isso aí vai ser colocado, né, o pessoal que é pago para divulgar produtos. Então, assim, isso é comércio, tá tudo bem, entendeu? Cada um ganha o dinheiro como quiser. Só que você se sujeita a essa escravidão se você quiser, sabe? Se você achar, não, tá tranquilo para mim viver desse jeito e gastar com isso, né? Aí é a escolha de cada um e para mim tá tudo bem, eu fico super em paz com isso. A questão toda eu procuro, né, e sugiro que todo mundo faça isso, é ver o que tá bom para mim. E o limite disso qual é o limite? O limite disso para mim eu tenho que ter o bom senso de não afetar outras pessoas, né? Porque de repente, dependendo da mentalidade da pessoa, para ela se sentir confortável, ela acaba invadindo o espaço das outras pessoas. Então, assim, tudo na vida você precisa de bom senso, né? Então, você é um ser que vive no meio de outros seres, né? Nós somos aqui, vivemos em grupo, no geral, né? Em muitos momentos, então nós temos sim que respeitar o espaço do outro, as escolhas do outro, as preferências, né, de cada um. Isso é flexibilidade. Se você tentar também ser uma pessoa, como eu estou falando, e não for flexível, você vai cair nessa de entrar no criticismo e outras coisas mais. Então, sempre respeitando o outro, né? A individualidade da outra pessoa. Isso é muito importante, né? Eu respeito totalmente. E exijo respeito também. Exijo que as pessoas respeitem a minha individualidade, as minhas escolhas, principalmente da forma como eu vivo hoje, né? Porque, por exemplo, quem teve contato comigo há 5 anos atrás, 10 anos atrás e mais para trás ainda, eu sou uma pessoa completamente diferente, em muitos níveis, entendeu? E aí, quer dizer, qual a referência que a pessoa tem sobre mim, né? E aí a pessoa, de repente, chega de um jeito que não vai ter, assim, muito sucesso, né? Por quê? Porque eu mudei, né? Então, assim... E aí é um assunto, né, que eu posso deixar para outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui eu vou ficar 2 horas falando, que vai entrar no assunto de relacionamentos abusivos, né, e tóxicos, que é um assunto, assim, maravilhoso de lidar, né, pra gente, assim, se livrar disso de uma vez, sabe? E de boa, na paz, né, sem ter muito conflito, sem nada, e você viver a sua vida como eu estou vivendo hoje.